Olá, estudantes do curso de Bacharelado em Administração Pública da Univasf. Sou o professor Guilherme Martins da disciplina Elaboração e Gestão de Projetos. Vamos à nossa terceira aula do módulo 1. Nessa terceira aula do módulo 1, vamos falar sobre o escopo do projeto. Então, vamos lá. Então, o que é o escopo do projeto? Então, o escopo do projeto é a parte do projeto que descreve com clareza o produto ou o serviço que deverá ser feito. Tá? Então, produto é algo tangível, como a construção de uma escola ou de uma ponte, e serviço é algo intangível, como aula de funcional para a população. Ou seja, então, quando se tratar de um produto, é algo tangível, né? Quando se tratar de um serviço, é algo intangível. Então, a descrição desse produto, né, implica em estabelecer para os envolvidos no projeto, né, na execução do projeto, quais são as expectativas de atuação de cada um deles. Então, isso é estabelecido no escopo do projeto. Então, o escopo do projeto é um dos componentes básicos do plano do projeto, né? Então, junto com o escopo do projeto, temos também o plano de ação e o plano de monitoramento. Então, esses são os três componentes básicos do plano do projeto. E quais são os elementos do escopo? Então, temos 5 elementos, né? Primeiro, a definição do problema, tá? Segundo, a justificativa, né? Porque esse problema deve ser resolvido, tá? Então, você deve justificar o porquê, né? O problema deve ser resolvido. No terceiro, você estabelece os objetivos geral e específicos, né? Ou seja, os objetivos específicos são aqueles que vão ajudar você a alcançar o geral, tá? Então, esse é o papel dos objetivos específicos. Quarto, os resultados esperados. E quinto, a abrangência. Então, esses são os 5 elementos do escopo do projeto. E aí, um exemplo, né? Escopo do projeto. Então, criar e implantar um novo serviço de saúde pública, né? Para atendimento integral de mulheres e de adolescentes vítimas de violência doméstica sexual na cidade de Petrolina, Pernambuco. Então, está aqui, né, a descrição do serviço de saúde que vai ser implementado, né? Continuando, este serviço vai funcionar integrado ao serviço de DST e AIDS, que já existe na cidade, né? E será operacionalizado em formato de rede de parceiros, né? Visando atender em média 20 casos por dia em regime de 24 horas, ou seja, é um serviço que vai funcionar 24 horas por dia, né? E o planejado é que você atenda, né, com esse serviço 24 pessoas, né, vítimas desse tipo de violência. O atendimento será feito por equipe multidisciplinar, com acompanhamento jurídico e psicológico. Pronto, aqui eu já percebo que eu preciso de algum especialista em atendimento jurídico e outro especialista em atendimento psicológico, né, para fazer parte dessa equipe multidisciplinar. Então, note que o escopo ele me dá uma ideia, né? Ele me diz o que é que o novo serviço, né, o produto ou serviço, tem que fazer. Tá? E aí, o plano de projeto, que é um documento que contém um escopo, contém além do escopo o plano de ação e o plano de monitoramento, né? Então, esses são os componentes básicos do plano de projeto, em que o escopo faz parte, né? Então, esse plano de projeto ele apresenta de forma completa e organizada toda a concepção, fundamentação,
planejamento e meios de monitoramento e avaliação do projeto, sendo a referência básica para a execução desse projeto. Tá legal? Então, o plano de ação, que é uma das partes básicas, né, do plano de projeto, ele vai apresentar de forma estruturada todos os procedimentos e os recursos necessários para a execução do escopo do projeto. Então, esse é o plano de ação. Tá? Então, ele vai especificar ações, atividades, tarefas e recursos que, logicamente, devem ficar encadeados, tá? No tempo e no espaço para que sejam alcançados os objetivos do projeto. E quais são os elementos desse plano de ação? Primeiro, desdobramento de atividades. Segundo, estimativa de prazos. Terceiro, estimativas de custo de recursos. E quarto, rede de tarefas e cronograma. Está aqui um exemplo de plano de ação, né? Então vai ter objetivos, vai ter as atribuições das pessoas, né, que vão participar do projeto, operações necessárias, tá? A apresentação do plano de ação, materiais e recursos, prazos e metas. Então, esses são os elementos que vão fazer parte do plano de ação. O segundo elemento do plano de projeto, né, é o plano de monitoramento e avaliação. Tá? Então, esse é um documento com os procedimentos necessários para acompanhar e avaliar de forma sistemática a execução do projeto. E aí você vai acompanhar de acordo com os resultados que estão sendo alcançados, né, pelo projeto. Então, você vai fazer uma comparação desses resultados com os resultados que foram planejados. E aí, nesse plano de monitoramento, você vai ter os seguintes elementos, né? A matriz de resultados, né, desses serviços ou produtos, né? Uma planilha de procedimentos de monitoramento, né, em que vai indicar que procedimento deve ser feito nesse monitoramento. Uma planilha de procedimentos de avaliação e uma análise de risco, né, que mostra os riscos que envolve o projeto. Tá? Aí, qual é a integração, né, desse plano de monitoramento? Você tem aqui o escopo, né, em que você vai validar e controlar, né, nesse plano de monitoramento. Legal? Você também vai controlar a qualidade, né? Tá legal? O RH, o tempo, controlando o cronograma e os custos, né? Ou seja, de forma integrada, de forma a orientar e gerenciar os trabalhos de projeto, né? Você vai fazer uma integração, né, nesse plano de monitoramento, né, que deve ser executado entre a fase de planejamento e execução, e entre a fase de execução e conclusão. Legal? Aqui está o nosso estudo de caso, né? Como eu falei, na nossa aula de apresentação, a gente vai ter um caso que é o projeto RAIN, tá? Que é um projeto que tem por objetivo oferecer um serviço contra a violência doméstica e sexual, né, para mulheres e adolescentes. Legal? E vocês vão desenvolver durante o nosso curso, né, de elaboração e gestão de projetos. Legal? Então, vamos ao caso, né? O volume de boletins de ocorrências policiais contra mulheres e adolescentes na cidade de Uberlândia, né, tem crescido significativamente nesse início de década. Tá? Os registros indicam taxas médias de crescimento de 25% ao ano. Dentre as principais ocorrências, destacam-se as agressões físicas e o abuso sexual no ambiente doméstico. Uma das consequências imediatas desses atos é a demanda pelos serviços básicos de saúde para o atendimento primário. Tá? No início do segundo semestre de 2008, o Ministério Público deu um prazo de 6 meses para a Prefeitura agir no sentido de oferecer algum serviço especializado a esse grupo específico de vítimas.
Assim, um grupo de assistentes sociais e médicos começaram a pensar e a se preocupar com o aumento desse tipo de demanda, né? E com as consequências psicológicas permanentes para esse grupo particular de vítimas. Em uma reunião com o supervisor da Secretaria Municipal de Saúde, propuseram ações no sentido de se criar algum serviço direcionado para o atendimento especializado às mulheres e adolescentes vítimas de violência doméstica e sexual. Então, note que é a partir daí, né, que surge, né, a conceituação do projeto, né, a fase inicial do ciclo de vida do projeto, né, onde se pensa soluções para essa situação problema, né? Nós temos uma situação problema aqui e a partir desse segundo parágrafo é onde se pensa soluções. Tá? E aí o supervisor da Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia sugeriu a implantação do serviço especializado no atendimento integral de mulheres vítimas de violência sexual na unidade de atendimento integrado, a unidade Martins, tá? Em parceria com o ambulatório de DST-AIDS. O que incomodava o supervisor é que não havia dinheiro no orçamento para implantar essa proposta. Pela sua experiência de mais de 10 anos no setor público, ele resolveu aplicar algumas técnicas de gerenciamento de projeto. Tá? O supervisor então descreveu as possíveis atividades ou mini-projetos previstos na execução da solução para entender como elas se relacionam. Para tal, lembrou-se das seguintes atividades: reunir-se com o secretário de saúde para ter autorização prévia para desenvolver a ideia, reunir com profissionais da área, convidar possíveis parceiros que atuarão na solução de problemas, formar um grupo de trabalho para idealizar a proposta, convidar as associações de moradores, ONGs e outros interessados, né? Tudo isso dentro da concepção do projeto. Tá? Posteriormente, enviou uma proposta ao procurador do município para ver os aspectos legais para seu envio à Câmara dos Vereadores. Uma vez aprovado, né, enviaria o estudo ao prefeito para a sanção do prefeito. Né? Em seguida, iria protocolar no Ministério da Saúde, né, esse projeto. O orçamento das despesas seriam esses, né? Diária, R$ 1.500, material de consumo, R$ 16.500, passagens, R$ 3.000, equipamentos, R$ 5.000. Tá? O acompanhamento da avaliação seria feito da seguinte forma, né? Por meio de relatório mensal, de fichas de notificação, que seriam de preenchimento obrigatório, né? Relatório mensal de gastos com medicamento para as mulheres e adolescentes vitimadas e relatório mensal de boletim de ocorrência. Aqui estão os prazos estipulados para cada uma dessas etapas do projeto, né? Ou seja, solicitar autorização do secretário, 4 semanas, realizar reuniões, 2 semanas, realizar audiências, 12 semanas, solicitar estudo jurídico, 4 semanas, e assim por diante, até a ocupação da sala, que seria a conclusão. Considerando esse projeto, eu peço que vocês, né, escrevam, né, qual o escopo esse projeto tem. Ou seja, a partir do caso que vocês estão vendo, eu quero que vocês escrevam o escopo desse projeto. E a pergunta seguinte é: você considera que o escopo dado está claramente definido ou precisa de mais alguma coisa? Tá? Se você fosse servidor público e tivesse recebido convite para fazer alguma sugestão ou proposta, que sugestão ou proposta você faria? Faça isso de forma detalhada aqui. Legal? Então, essas 3 perguntas iniciais você vai colocar, tá, como o nosso estudo de caso. Tá? Legal? Então, vocês vão colocar da seguinte forma, né? Vocês vão colocar escopo do projeto RAIN e aí vocês vão colocar no máximo em 10 linhas esse escopo. Tá? Vocês podem tomar como base os exemplos que a gente deu na aula. Legal? Como exercício de fixação, coloquei essas 6 questões aqui, tá? Para que você defina escopo, mostre quais são os elementos básicos do escopo, que documentos de projetos está o escopo, né?
ou seja, o plano de projeto, né? O que é um plano de projeto, o que é um plano de ação e um plano de monitoramento. Legal? Então é isso. Até a próxima.